Mateus 6, 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Na oração modelo que Jesus ensinou, nós vemos que o pão nosso de cada dia nos dá hoje é um pedido que lida com a nossa necessidade no presente. Ao passo que perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, lida com os pecados passados. E o pedido que lemos agora, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, lida com situações que podem conduzir a pecados futuros. Um verdadeiro crente está tão preocupado com as necessidades no presente como em ser perdoado dos pecados passados, bem como evitar pecados futuros. Em Tiago 1,13, lemos que ninguém, sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não nos tenta. No entanto, Ele permite que sejamos tentados, provados, testados. Tudo isto são expressões que na Bíblia têm o mesmo significado. Deus permitiu que o seu Filho amado fosse tentado. Lemos isso em Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi conduzido à tentação pelo Espírito. É Deus que permite, é Deus que conduziu Jesus. Mas não foi Ele que o tentou, não é Deus que tenta. Foi o diabo que tentou Jesus. O Espírito Santo estava a conduzir Jesus para uma situação onde a santidade, a virtude de Jesus ia ser colocada à prova. No entanto, para Satanás, essa mesma situação era uma situação para fazer cair Jesus. Deus permite situações na nossa vida para nos fortalecer, para nos firmar mais. Mas se nós não entendermos como algo que Deus está a permitir para nos abençoar, essa situação tende a tornar-se numa tentação que nos pode fazer cair. Como é então que somos tentados? Tiago 1,14 e 15, ele explica: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Quando somos atraídos, engodados, pelo desejo intenso que há dentro de nós, pela nossa própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Assim, podemos concluir que o pedido que Jesus nos ensinou a fazer é para que Deus não permita situações da nossa vida que se tornem para nós em tentações que não conseguimos resistir, às quais não conseguimos resistir. É uma petição para que Deus nos livre do mal, para que essa situação não se transforme numa tentação irresistível para nós. Vemos facilmente que há situações que hoje vêm à nossa vida que, se viessem no início do caminho da fé, nós não íamos aguentar. Quando oramos, Deus vai livrar-nos. Só assim na oração as situações que Deus permite se tornam em situações que Satanás usa para nós sermos derrubados. Só na oração
Deus não vai permitir que essas situações nos derrubem, nos levem ao pecado. Assim, o nível da nossa oração vai determinar o nível da vitória sobre o pecado. Pouca oração, pouca vitória sobre o pecado. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, lemos que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Então nós lemos que não há tentações que não sejam humanas. E que Deus é fiel. Isto é, se orarmos a Ele, não vamos ser desiludidos, pois Ele vai nos livrar do mal. Ele não nos vai deixar cair em tentação. Deus vai dar-nos a capacidade de passar pela situação com vitória. Ele não nos vai tirar da situação, mas vai fazer-nos passar pela situação, porque dará também o escape. Com a tentação dará também o escape. Concluindo, porque é que Deus permite que sejamos testados, provados, tentados? Para que possamos correr para Ele e receber o seu poder para vencer a tentação. Jesus ensinou que se orássemos para que Deus nos livre do mal, do maligno, só assim a tentação não terá poder sobre nós. Quando nós oramos para que Ele nos livre do mal, do maligno. Jesus venceu as tentações porque Jesus não tinha no seu coração qualquer mal, qualquer concupiscência. E Ele mesmo disse em Mateus 15, 17 a 20, que o mal está dentro de nós. Quando Ele foi interrogado pelos religiosos, porque é que Ele não lavava as mãos quando comia, Ele não fazia o ritual da lavagem das mãos. E Jesus diz assim: ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfémias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Quando temos consciência do mal que existe em nós, pedimos ao Pai que Ele nos livre do mal que está em nós. Não ser conduzido à tentação, mas ser livre do mal, é pedir a Deus que nos torne mais como Jesus, nos santifique, pois essa é a forma de não cairmos em tentações. Deus vai sempre permitir tentações, provações, situações na nossa vida que vão nos transformando mais e mais à imagem do seu Filho. Em oração, necessitamos de pedir que Ele nos livre do mal que existe em nós, para que essas tentações não sejam tais que nos façam cair no pecado. A oração modelo que Jesus ensinou, ela termina dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta oração termina de acordo com toda a estrutura. Isto é, em função de Deus e não em função de nós. Mais uma vez, elevando Deus, que é o centro da oração. Pois dele é o reino, por isso nós oramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dele é o poder para nos dar o pão de cada dia, perdoar as nossas dívidas, livrar-nos do mal.
e dele, para ele, é a glória. Santificado seja o teu nome. Todas as petições desta oração modelo, todas estas petições, elas podemos dizer que têm um grande objetivo. E o grande objetivo é: santificado seja o teu nome.